Galera, hoje eu vou ensinar uma das mágicas que eu mais gosto também de apresentar quando eu vou fazer close-up. Essa mágica, eu só faço ela, só dá pra fazer ela se você tiver pelo menos 3 espectadores. Então, por isso é uma mágica que eu não costumo apresentar sempre, tem que ter bastante gente. Mas se você apresentar essa mágica num lugar, num bar, numa festa onde tem bastante gente, você separa 3 espectadores para te ajudar a fazer a mágica, é muito top, a reação das pessoas é incrível. E eu vou ensinar uma das mágicas que eu mais gosto de fazer. Então bora pro efeito da mágica. É o seguinte, você vai abrir o baralho e vai pedir para as pessoas escolherem, cada uma escolher uma carta. Para efeito didático, eu vou separar 4 ases aqui, tá? Mas na verdade você vai estar virado de costa, você não vai ver quais são as cartas que as pessoas vão escolher, mas eu vou tirar os 4 ases aqui para ficar mais fácil para explicar para vocês, tá bom? Daqui só não vai entrar o ás de espadas. E a ideia é a seguinte, você vai conversando com as pessoas, pede para elas mostrarem as cartas para as outras pessoas e pede, inclusive, para mostrar umas para as outras. A gente vai fazer uma espécie de uma competição, que a pessoa, quando vê a carta dela, ela precisa bater a mão na carta, e quem bater a mão na sua carta ou na carta do outro ganha um ponto. No final, quem fizer mais pontos vai ganhar. Então a ideia é a seguinte, ó, eu vou separar 3 montes, um monte para cada um que escolheu as suas cartas, e eu vou pedir para cada um colocar as cartas em cima desse monte aqui. E eu vou ficar com um pequeno monte aqui, ó. Então, você vai pedir para a primeira pessoa pegar e colocar o monte dela aqui, em cima, a carta dela em cima do primeiro monte aqui. A segunda pessoa, antes de colocar, ela pode roubar algumas cartas desse monte aqui. Você fala para ela, se você quiser roubar algumas cartas e já colocar em cima da carta da outra pessoa, você pode fazer isso, antes de colocar a sua carta. Aí ela vai vir aqui, vai colocar a carta dela também, e aí a gente coloca em cima desse outro monte, e você fala para a terceira pessoa, se ela quiser, ela pode roubar algumas cartas desse monte e colocar aqui, antes de colocar a carta dela, e aí você coloca o monte aqui e cobre com as suas cartas. E aí você pode fazer alguns cortes, tá? Pode cortar onde você quiser. Você vai fazer isso, tá? Não o espectador. E aí começa a brincadeira. Você vai colocar uma carta virada para cima, uma virada para baixo, uma para cima, uma para baixo, e vai assim até acabar as cartas. E as pessoas que estão na tua frente, elas vão ter que bater quando eles virem a carta aqui. Se você, que é o mágico, bater antes, você também vai ganhar um ponto. Lembrando que o mágico não sabe quais são as cartas que foram escolhidas. Então continuamos aqui, uma carta virada para cima, uma para baixo, e vamos assim até o final, até terminar todas as cartas. Uma para cima, uma para baixo. E as pessoas têm que ficar de olho se a carta delas aparece aqui e tem que bater na carta para ganhar um ponto. Carta para cima, carta para baixo. E aí alguém viu a carta, você vai perguntar se ninguém viu a carta. É claro que ninguém bateu, é porque não viu a carta. E aí você pega esse monte que ficou virado para baixo e faz a mesma coisa. Uma para cima, uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo, até acabar todas as cartas, tá? Esse baralho ele é novo, então ele está deslizando bastante, mas eu consigo fazer isso aqui bem mais rápido, tá? E o ideal é fazer bem mais rápido para a mágica não ficar cansativa, ficar enfadonha. E aí ninguém bateu, e aí a gente continua. Uma carta virada para cima, uma para baixo. Uma para cima, uma para baixo. E assim vai até o final. E aí, ninguém viu as cartas ainda? Caramba! De novo, continuamos. Uma carta para cima, uma para baixo, uma para cima, uma para baixo. E aí a gente continua. Ganhei. Eu bati primeiro nas 3 cartas,
3 pontos pro mágico, o mágico ganhou. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Marcelo Brito, esse aqui é o Escola de Mágica. Galera, mais uma vez eu tenho aqui o prazer de fazer uma das mágicas que eu mais gosto de apresentar quando eu sou chamado para fazer close-up. Eu tenho um pouco de receio de fazer esse tipo de vídeo porque o canal ainda é muito pequeno. Não porque eu não quero mostrar o que eu sei fazer, o que eu gosto de apresentar. É porque é um pouco frustrante quando a gente faz um vídeo como esse aqui, de uma mágica mais avançada, uma mágica mais elaborada, uma mágica que arranca reações das pessoas e o vídeo tem pouca visualização. Eu fico bem tranquilo, por outro lado, também de fazer esse tipo de vídeo, porque eu sei que as pessoas que são curiosas, que só querem pegar o segredo da mágica, elas não aguentam ficar até o final do vídeo, elas não conseguem assistir. E eu sei que só os fortes ficam até o final desse vídeo e já comenta aí se você assiste até o final os vídeos, se você aprende de verdade as mágicas e se você apresenta depois, tá bom? E aproveitando já para pedir para vocês a inscrição, se você ainda não está inscrito no canal, se você quer aprender mágica, quer ser um mágico top, toda semana a gente solta vídeos novos com mágicas novas, então aproveita e já se inscreve no canal. É o seguinte, essa mágica, ela é uma mágica automática, mas é uma mágica que você tem que tomar alguns cuidados para poder executar ela, tá? Essa daqui tem tudo a ver com aquilo que eu falo de automatizar a mágica. É uma das mágicas mais importantes para você ter o processo automatizado na sua cabeça, tá? O que eu vou fazer? Para efeito didático, eu tinha separado 4 ases, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Eu vou separar 4 ases, tirando o ás de espada, né? Vamos lá, cadê os ases aqui? Eu vou separar 3 ases, desculpa. Vou separar esses 3 ases, só que eu vou trocar também por 3 ases com as costas de cor diferente, para ficar bem claro o que acontece aqui, porque aquilo que eu falei é tudo automático para você conseguir enxergar o que acontece aqui na hora de fazer a mágica, tá bom? Então é assim, ó, você vai pedir para as pessoas, você vai abrir o baralho na mesa, vai pedir para as pessoas escolherem, cada uma escolher uma carta, são 3 pessoas, 3 cartas diferentes. Como eu falei desde o começo, eu vou separar os ases para ficar mais fácil para explicar, mas aí na hora que você for apresentar, vão ser 3 cartas que você não sabe quais são e são 3 cartas aleatórias. Cada pessoa vai escolher uma carta, você vai estar de costas, você não vai ver realmente qual é a carta, o mágico não sabe quais são as 3 cartas. E enquanto você vai explicando o que vai acontecer, você vai separar 3 montes de cartas. E vem aqui o primeiro ponto de atenção dessa mágica. O primeiro monte tem que ter 14 cartas. Só que você não vai fazer assim 1, 2, 3, você não vai contar 14 cartas. Uma maneira fácil de fazer isso é você separar blocos de 4. Então eu separei um bloco de 4, juntei aqui na mão. Separo mais um bloco de 4, mais um bloco de 4, eu tenho 12 cartas aqui. E mais 2 cartas. Então é uma maneira de você fazer sem ter que pensar muito na quantidade que você tem aqui na mão. Mas lembrando, o primeiro monte tem que ter 14 cartas. Então 3 montes de 4 e mais 2 cartas. Aqui eu tenho 14 cartas. Os outros 2 montes tem que ter 15 cartas. Então a gente usa a mesma técnica, ó. 4, 4, 4. Aqui eu já tenho 12, mais 3. 15. Contei 15 de maneira visual, eu não preciso parar para contar as cartas, eu sei que aqui tem 15 cartas. Aqui é a mesma coisa, 4, 4, 4, 3. E vai sobrar 5 cartas aqui, ó. Para fazer essa mágica, você tem que ter um baralho completinho, tá? Se o baralho não tiver completo, tem que sobrar um número ímpar de cartas aqui, senão não dá certo. Então, com o baralho completinho, você vai ter 15 cartas aqui, em cada um dos montes, 14 aqui, vai sobrar 5 cartas aqui, vai ficar 3 cartas na mão dos espectadores. Eu tirei os coringas, tá? E esse aqui é o seu monte. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir para a pessoa colocar
a primeira carta aqui no primeiro monte. A primeira carta sempre tem que ser aqui no primeiro monte de 14, tá? A gente tem que lembrar, se você colocou o primeiro monte pro lado de cá, tem que começar por aqui. Se você colocou do lado de cá, começa por aqui. E aí a pessoa vai colocar a primeira carta aqui, tá? Primeira carta aqui, você fala para outra pessoa que ela pode roubar algumas cartas para cobrir essa carta aqui. O que vai acontecer aqui? Não importa quantas cartas ela roube aqui, ó. Quando a gente colocar a carta dela aqui, entre a carta do primeiro espectador e essa carta aqui, vai ter 15 cartas do mesmo jeito, não faz diferença. Tanto faz a pessoa colocar a carta direto aqui e a gente já jogar aqui, vai ter 15 cartas entre uma e outra. Tanto faz ele roubar algumas cartas e colocar aqui que tá o lance dessa mágica aqui, tá? Não vai fazer diferença nenhuma. A gente vai ter 15 cartas entre uma carta de um espectador e a carta do outro. E olha só, e a partir de agora, a mágica ela fica totalmente automática. Você não precisa pensar em mais nada. Você só precisa fazer a mágica. Só que você tem que ter automatizado na sua cabeça, você não pode esquecer de maneira nenhuma que a primeira carta, ela sempre vem virada para cima e ao mesmo tempo você joga uma carta virada para baixo aqui do outro lado. E aí você vai fazendo esse movimento. Aconselho a você a sincronizar desse jeito, ó. Virei a carta, soltei desse lado. Vou pegar, virei, soltei. Tá vendo o que acontece, ó? A primeira carta já tá aqui, ó. Ela não vai aparecer nesse monte aqui, ó. E aí a mesma coisa, ó. Virei, soltei aqui. Coloquei, virei, soltei e aí até o final. Baralho muito novo é um pouco ruim de fazer, as cartas não podem sair da ordem, ok? Tá aqui, ó. Uma virada para cima, uma na mesa. E vai até o fim, ok? Sincronizando sempre. Na hora de soltar aqui, coloca aqui, ó, mais uma carta dos espectadores aqui. Mesma coisa. Tomando cuidado para as cartas não saírem da ordem. E assim vai até finalizar o monte. E aí a gente separa. Ninguém bateu, as cartas não apareceram. E aí, a mesma coisa. Vai automatizando o movimento, ó. Colocou aqui, soltou. Tem uma carta já aqui, ó. Movimento sincronizado. Não apareceram as cartas ainda. Vocês viram que as cartas elas vão ficando sempre no monte em que está virado para baixo. De novo, ó, primeira carta virada para cima, sincronizado para baixo. Carta para cima. Até que no final vão ficar só as cartas dos espectadores. Automática a mágica, você não precisa se preocupar, é só fazer o movimento correto. E aí na hora de mostrar, você já mostra batendo e fala que você ganhou, você bateu nas 3 cartas escolhidas. Lembrando que até o momento você não sabe quais são essas cartas. No começo da mágica, eu fiz alguns cortes, né? Eu fiz cortes, esses cortes têm que ser cortes falsos. Eu fiz 2 cortes, eu fiz isso aqui e depois eu fiz isso aqui, ó. Tá? Vou ensinar um dos cortes, que é esse daqui, ó, não tem segredo nenhum. Imagine o seguinte, ó, que você tem as cartas que você quer controlar em cima, no meio ou embaixo, tanto faz. Vou deixar essas azuis aqui só para você poder entender. O que acontece, ó? Eu tiro um monte de cima e coloco aqui. Eu tiro um monte do meio e coloco aqui no meio. Eu tiro um monte de baixo e coloco aqui do outro lado. Depois eu venho só juntando de novo. Eu pego um monte de cima e coloco em cima do monte do meio. Pego um monte do meio e coloco em cima do monte de baixo. As cartas não vão sair da sequência. Se você quiser saber como faz mais cortes falsos, eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu ensino a fazer 4 cortes falsos, que se você quer ser mágico, você precisa conhecer esses cortes falsos. E vou deixar também mais um outro vídeo aqui para você continuar aprendendo mágica. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Fui! É uma das mágicas que você tem mais que... É uma das mágicas que é muito... É uma das mágicas que você